Pare por um momento. Não continue no automático. Não ignore isso, porque existe algo acontecendo agora. Algo que trouxe você até aqui. E não é coincidência. Se você pudesse sentir, apenas por alguns segundos, o quanto Deus está perto de você agora, você não sairia daqui do mesmo jeito. Existe uma paz tentando te alcançar, uma presença tentando te envolver, mas o barulho do mundo tem sido alto demais. Os pensamentos não param, a preocupação não te deixa descansar. E por fora, você continua, mas por dentro, algo está cansado. E Deus está dizendo agora, eu vejo você. Eu sei o que você está carregando, e você não precisa carregar isso sozinho. Então faça algo agora, pare, desacelere, feche os seus olhos, respire fundo, mais uma vez. E enquanto você respira, imagine que todo o peso, toda a ansiedade, toda a pressão está começando a sair, porque neste momento você não está sozinho. Deus está aqui. E antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, apenas permaneça. Se você está sentindo algo diferente agora, escreva "Eu sinto agora", ainda com os olhos fechados. Apenas ouça isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não ouça isso como uma frase comum. Ouça como se Deus estivesse dizendo isso diretamente para você agora. Eu sou o seu pastor. Eu estou cuidando de você. Você não está perdido. Você não está sem direção. Porque quando Deus se apresenta como pastor, Ele não está falando de distância. Ele está falando de proximidade, de cuidado constante, de alguém que nunca tira os olhos de você. Um pastor não abandona. Um pastor não se distrai. Um pastor não esquece. E isso significa que mesmo nos momentos em que você achou que estava sozinho, alguém estava cuidando de cada detalhe. E quando a palavra diz, nada me faltará, isso não significa ausência de dificuldades. Significa presença de provisão. Significa que tudo o que você realmente precisa já está sendo preparado. Mesmo aquilo que você não vê, mesmo aquilo que você não entende, mesmo aquilo que ainda não chegou, Deus já sabe, Deus já viu, Deus já está agindo. E talvez o que está faltando não seja resposta, seja descanso. Respire mais uma vez e deixe essa verdade entrar. Você está sendo cuidado, agora, neste exato momento. Se essa palavra tocou você, escreva "Deus está cuidando de mim". E agora, ainda nesse lugar de silêncio, permita que essas palavras entrem mais fundo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Isso não é apenas uma imagem bonita, isso é Deus dizendo, eu sei que você está cansado e eu vou te fazer descansar, porque existem cansaços que não são físicos, são da alma. É quando você tenta continuar, mas por dentro já está esgotado. É quando você sorri por fora, mas por dentro está lutando. É quando ninguém percebe, mas você sente. E Deus não ignora isso. Ele vê, Ele sente, Ele se importa. Os pastos verdejantes falam de provisão, de um lugar onde você não precisa lutar para sobreviver. As águas tranquilas falam de paz, de uma mente que finalmente desacelera. E talvez hoje o que você mais precisa não é de respostas, é de alívio. E é aqui que algo poderoso acontece. A palavra diz, Ele restaura a minha alma. Não é superficial, não é momentâneo, é profundo, é completo. Deus entra nas áreas quebradas, nas memórias que ainda doem, nas feridas que você tentou esconder. E Ele começa a restaurar, a devolver a força, a reconstruir sua esperança, a trazer paz onde só havia ansiedade. Respire fundo agora e permita. Apenas permita, porque Deus não está apenas ouvindo você, Ele está tocando você.
Se você precisa dessa restauração, escreva: restaura minha alma. E mesmo assim, existem momentos em que tudo escurece, momentos em que você ora e parece que o céu está em silêncio, momentos em que você tenta ser forte, mas por dentro está desmoronando, momentos em que o medo chega e a incerteza aperta. E é exatamente sobre isso que a palavra fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Preste atenção, não diz se, diz ainda que. Ou seja, o vale pode acontecer, a dor pode vir, as lutas podem aparecer, mas existe algo que muda tudo, porque tu estás comigo. É isso que transforma o vale, porque o problema não é o lugar, é se você está sozinho nele e você não está. Deus não está te esperando sair do vale, Ele está com você dentro dele, passo a passo, respiração por respiração, lágrima por lágrima. Quando você pensa que não vai aguentar, Ele te sustenta. Quando você pensa que vai cair, Ele te segura. Quando você pensa que acabou, Ele te levanta. E talvez você esteja nesse vale agora, mas ouça isso e sinta isso. Você não vai ficar aí para sempre. Isso não é o seu final. Isso é um processo. Isso é uma passagem. E Deus está te guiando, mesmo quando você não percebe. Respire fundo, porque mesmo na escuridão, Deus ainda está aí. Se você está passando por um momento difícil, escreva: Deus está comigo. Pare por um momento. Não continue no automático. Não ignore isso, porque existe algo acontecendo agora. Algo que trouxe você até aqui. E não é coincidência. Se você pudesse sentir, apenas por alguns segundos, o quanto Deus está perto de você agora, você não sairia daqui do mesmo jeito. Existe uma paz tentando te alcançar, uma presença tentando te envolver, mas o barulho do mundo tem sido alto demais. Os pensamentos não param, a preocupação não te deixa descansar, e por fora você continua, mas por dentro algo está cansado, e Deus está dizendo agora: eu vejo você, eu sei o que você está carregando, e você não precisa carregar isso sozinho. Então faça algo agora. Pare, desacelere, feche os seus olhos, respire fundo, mais uma vez. E enquanto você respira, imagine que todo o peso, toda a ansiedade, toda a pressão está começando a sair, porque neste momento você não está sozinho. Deus está aqui. E antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, apenas permaneça. Se você está sentindo algo diferente agora, escreva: eu sinto. Agora, ainda com os olhos fechados, apenas ouça isso: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não ouça isso como uma frase comum. Ouça como se Deus estivesse dizendo isso diretamente para você agora. Eu sou o seu pastor, eu estou cuidando de você. Você não está perdido, você não está sem direção. Porque quando Deus se apresenta como pastor, Ele não está falando de distância, Ele está falando de proximidade, de cuidado constante, de alguém que nunca tira os olhos de você. Um pastor não abandona, um pastor não se distrai, um pastor não esquece. E isso significa que mesmo nos momentos em que você achou que estava sozinho, alguém estava cuidando de cada detalhe. E quando a palavra diz: nada me faltará, isso não significa ausência de dificuldades, significa presença de provisão, significa que tudo o que você realmente precisa já está sendo preparado. Mesmo aquilo que você não vê, mesmo aquilo que você não entende, mesmo aquilo que ainda não chegou, Deus já sabe, Deus já viu, Deus já está agindo. E talvez o que está faltando não seja resposta, seja descanso. Respire mais uma vez e deixe essa verdade entrar. Você está sendo cuidado agora, neste exato momento.
Se essa palavra tocou você, escreva: Deus está cuidando de mim. E agora, ainda nesse lugar de silêncio, permita que essas palavras entrem mais fundo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Isso não é apenas uma imagem bonita. Isso é Deus dizendo: eu sei que você está cansado e eu vou te fazer descansar. Porque existem cansaços que não são físicos, são da alma. É quando você tenta continuar, mas por dentro já está esgotado. É quando você sorri por fora, mas por dentro está lutando. É quando ninguém percebe, mas você sente. E Deus não ignora isso. Ele vê, Ele sente, Ele se importa. Os pastos verdejantes falam de provisão, de um lugar onde você não precisa lutar para sobreviver. As águas tranquilas falam de paz, de uma mente que finalmente desacelera. E talvez hoje, o que você mais precisa não é de respostas, é de alívio. E é aqui que algo poderoso acontece. A palavra diz: Ele restaura a minha alma. Não é superficial, não é momentâneo, é profundo, é completo. Deus entra nas áreas quebradas, nas memórias que ainda doem, nas feridas que você tentou esconder, e Ele começa a restaurar, a devolver a força, a reconstruir sua esperança, a trazer paz onde só havia ansiedade. Respire fundo agora e permita, apenas permita, porque Deus não está apenas ouvindo você, Ele está tocando você. Se você precisa dessa restauração, escreva: restaura minha alma. E mesmo assim, existem momentos em que tudo escurece. Momentos em que você ora e parece que o céu está em silêncio. Momentos em que você tenta ser forte, mas por dentro está desmoronando. Momentos em que o medo chega e a incerteza aperta. E é exatamente sobre isso que a palavra fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Preste atenção. Não diz se, diz ainda que. Ou seja, o vale pode acontecer, a dor pode vir, as lutas podem aparecer, mas existe algo que muda tudo. Porque tu estás comigo. É isso que transforma o vale. Porque o problema não é o lugar, é se você está sozinho nele. E você não está. Deus não está te esperando sair do vale. Ele está com você dentro dele, passo a passo, respiração por respiração, lágrima por lágrima. Quando você pensa que não vai aguentar, Ele te sustenta. Quando você pensa que vai cair, Ele te segura. Quando você pensa que acabou, Ele te levanta. E talvez você esteja nesse vale agora. Mas ouça isso e sinta isso. Você não vai ficar aí para sempre. Isso não é o seu final. Isso é um processo. Isso é uma passagem. E Deus está te guiando. Mesmo quando você não percebe, respire fundo. Porque mesmo na escuridão, Deus ainda está aí. Se você está passando por um momento difícil, escreva: Deus está comigo. Agora, antes de abrir os olhos, fique mais alguns segundos aqui, sinta isso. Talvez você não consiga explicar, mas algo dentro de você mudou. Porque quando você para, quando você se entrega, quando você permite que Deus entre, mesmo que por alguns minutos, algo começa a se alinhar por dentro. A ansiedade perde força, o medo começa a recuar, a mente desacelera e uma paz que não faz sentido começa a tomar conta. Isso é a presença de Deus. E talvez o que você precisava não era de uma resposta imediata, era desse momento. Porque quando Deus toca a sua alma, Ele não apenas resolve situações, Ele transforma você por dentro, e é isso que muda tudo. Talvez os problemas ainda estejam lá fora, mas agora você está diferente por dentro, mais forte, mais alinhado, mais em paz. E isso é o começo da mudança. Leve esse momento com você. Não volte para o automático. Não ignore o que você sentiu aqui.
porque isso pode acompanhar você o dia inteiro. E talvez alguém que você conhece está exatamente como você estava antes de chegar aqui. E esse vídeo pode ser a resposta que essa pessoa está precisando agora. Se você sentiu essa presença, escreva: Deus falou comigo. E se isso tocou você, compartilhe com alguém. Você pode mudar o dia ou a vida de alguém.